Bom dia, irmãs e irmãos. Nós vamos dar continuidade nessa EBD, naquela série que nós estamos falando sobre a comunhão, sobre a importância da igreja, que o tema, eu acho que um tema muito bom para colocar nessa série é que a igreja é essencial, não é? E eu gostaria de falar hoje sobre o fundamento da comunhão dos santos, o fundamento da comunhão dos santos. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo 1, de 1 a 10, e vamos entrar no capítulo 2 também, versículos 1 e 2. Deixa a Bíblia aberta, 1 João 1. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor Deus, te agradecemos pelo dia do Senhor, por podermos estar congregando, por podermos estar abrindo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra e interpretando a Tua Palavra para que apliquemos em nossas vidas. Senhor, essa é a vida da igreja, a vida da igreja que se alimenta das Escrituras para viver para o Teu agrado e assim também em comunhão com os santos. É o que pedimos nessa manhã, que o Senhor não somente agora na EBD, mas também e especialmente no culto, o Senhor fale à Tua igreja e lave a Tua igreja pelo lavar regenerador e renovador da Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então vamos lá, 1 João 1, de 1 a 10, e avançando nos 2 versículos do capítulo 2 também. A palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Muito bem, irmãos, você vai reparar que nessa passagem aqui há uma introdução onde João diz que ele, junto com os demais apóstolos, aqui há a marca registrada apostólica e o que ele anuncia como apóstolo, não é? Mas antes de começarmos a explicar essa passagem, o que nós já vimos nesta série? O que nós já aprendemos? Em primeiro lugar, a primeira aula que nós falamos dentro dessa série, nós falamos em defesa da unidade no corpo de Cristo. Esse foi o tema. Usamos o texto de Gálatas 5, de 13 a 15. E o que nós vimos lá nessa primeira aula? Vimos que a igreja não tem partidos ou facções. Vimos que o corpo de Cristo é uno e múltiplo ao mesmo tempo, e vimos que a igreja cresce e prospera quando vive em unidade. Por isso a unidade é tão importante na vida da igreja. A segunda aula nós vimos as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Usamos o texto de Atos 2, 42 a 47.
O que nós vimos naquela oportunidade? Vimos que a verdadeira igreja relaciona-se na vertical, ou seja, em primeiro lugar com Deus. Através do quê? Da doutrina, através de uma vida de oração, a doutrina falando da palavra de Deus, a pregação, o estudo da palavra, a oração, os sacramentos, o congregar e o temor e louvor a Deus. Tudo isso faz parte de um relacionamento na vertical, o povo de Deus com o seu Deus. Em segundo lugar, vimos também que a verdadeira igreja relaciona-se também na horizontal, entre os seus membros. Vimos que isso se dá através da comunhão, que é o relacionamento com os da família da fé, e da evangelização, que é o relacionamento com os de fora da igreja, onde nós nos relacionamos e apresentamos a Cristo e sua doutrina para os de fora, o evangelho para os de fora. Então vimos tudo isso na segunda aula, que são marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Um esboço da aula de hoje é o seguinte: eu fiz esse quadrinho, não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas a gente pode fazer um resumo do que nós vamos ver hoje da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a gente percebe que há uma manifestação do Verbo, Jesus. Jesus se manifestou, a manifestação de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Essa manifestação, lá no versículo 2, que nós acabamos de ler, diz que a vida se manifestou. Aqui, João apresenta Jesus como o Verbo divino, ou o Verbo da vida, e fala que ele é a própria vida. E essa vida, falando do Deus encarnado, ou seja, de Jesus Cristo, ela se manifestou. Manifestar quer dizer revelar-se, se apresentar presencialmente junto ao povo de Deus. Cristo, ou Deus em Cristo, se manifestou, se apresentou, se revelou ao seu povo de maneira mais plena. Qual é a forma mais plena que Deus poderia se revelar ao mundo, e especialmente ao seu povo? Através do Filho. O Filho é a expressão máxima de Deus. Ele é a expressão gloriosa e máxima de Deus. E o João diz isso. E como que essa manifestação de Jesus chega até as pessoas pós o período apostólico? Através da igreja, mas especificamente através do que nós chamamos de anunciação ou pregação dos apóstolos, que é aquilo que nós vimos no capítulo 2 de Atos, através da doutrina apostólica. É através da doutrina apostólica, ou seja, da palavra de Deus, que o Verbo se manifesta hoje para o seu povo, através dos apóstolos, como João diz aqui no versículo 1 desse texto que nós lemos. Ele diz que eles, ou seja, ele diz que um grupo de pessoas nós temos ouvido. Quem são essas pessoas que ouviram, que viram com seus próprios olhos, como diz aí no versículo 1, que contemplaram e as suas próprias mãos tocaram, apalparam o Verbo da vida, que é Jesus. Quem são esses? São os apóstolos. São aqueles que o Senhor comissionou para manifestar dali para frente, de forma autoritativa, através da sua palavra, expressar ou manifestar, anunciar a Cristo. Então, através da pregação. E essa pregação provoca na igreja comunhão e alegria. A manifestação da doutrina apostólica, quando ela é fiel, a pregação expositiva é fiel, a pregação é fiel, a igreja tem comunhão e a igreja se alegra. João diz que a comunhão é com o Pai e com seu Filho, lá no versículo 3, quando eles, os apóstolos, anunciam, ele diz no versículo 3, a vós outros, anunciamos a vós outros, para que vocês tenham alegria, para que vocês tenham comunhão. E depois no versículo 4, ele diz que essa comunhão produz a alegria. É uma alegria diferente da alegria que nós temos no mundo, a alegria passageira, uma alegria que não é a verdadeira alegria que nós temos aqui nesse mundo, na esfera terrena e carnal. É uma alegria que vem de uma comunhão com o Pai e com o Filho e entre os verdadeiros eleitos. Essa alegria é manifestada na igreja. É uma alegria
que está ligada a uma esperança futura, a uma vida eterna, manifestada pelo verbo da vida, né? E pregada pelos apóstolos, e hoje através dos presbíteros. E essa alegria, ou seja, essa comunhão e alegria na igreja, ela é quebrada por algo que convive conosco. Porque nós somos carne e nós temos duas naturezas. Qualquer um de nós, qualquer um membro de igreja, fiel e verdadeiro e legítimo membro de igreja, convertido, ainda assim, ele carrega dentro de si duas naturezas. A natureza divina, que é o Espírito Santo em nós, mas também continuamos tendo a natureza carnal, que ela é pecaminosa. A Bíblia diz que há uma guerra entre essas duas naturezas. E também essas naturezas, ou vez por outra, a natureza carnal se manifesta entre os membros da igreja e é a manifestação do pecado. O pecado, que aqui João chama de trevas, ele quebra a comunhão na igreja. Vimos aí nos versículos 5 e 6 que João diz que a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, ou seja, em Deus não há trevas e que nele há perfeição de santidade, ou seja, não há nenhuma mancha moral, não há pecado em Deus. E por isso ele diz no versículo 6 que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, nós mentimos. Isso não é uma realidade. E como resolver esse problema dentro da igreja? Graças a Deus, Deus nos deu o seu Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, que produz confissão, é a última parte aqui desse esboço, a confissão ou andar na luz, que restaura a comunhão, e é o que nós vamos estudar nessa manhã. Nós vamos focar mais nessa parte aqui, né, de 5 a 10, perdão, de 5 ao capítulo 2, versículo 1, do capítulo 1 e 2. Aqui eu esqueci de colocar, tá? Mas também abrange capítulo 2, versículos 1 e 2. Então vamos lá. Há 3 grandes enganos do pecado, 3 grandes enganos nesse trecho aqui. Nós podemos aprender que João explica que há 3 grandes enganos. O pecado é o enganador, por assim dizer. Ele é o remanescente diabólico que ainda tenta o crente, ele ainda produz tentação no crente, e é o pecado. Ele habita ainda em nós de forma mortificada, mas ele não foi exterminado plenamente. Então ele habita ainda, essa natureza habita, e ele provoca alguns enganos, né? O primeiro engano, tentando enganar os outros. Acompanhe comigo o versículo 5 a 7, ele diz em primeiro lugar, no versículo 5, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, ou seja, toda comunhão começa com Deus. Não há comunhão entre os crentes se a pessoa não for crente, ou seja, não existe a verdadeira comunhão se não for através do Pai e do Filho, como João diz no versículo 3, ele diz que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aqui, ele anula qualquer possibilidade de que nós tenhamos comunhão com incrédulos. Não existe comunhão com descrentes. Nós às vezes erramos, eu vou ter comunhão lá no meu parente, né? Não, você vai ter algum contato, algum relacionamento. Comunhão, pelas normas bíblicas ou dentro da esfera bíblica, no entendimento bíblico, nós não temos comunhão com ímpios, seja amados que sejam, pode ser papai, mamãe, pode ser quem for, mas nós não temos comunhão com qualquer pessoa que não seja da mesma fé, da fé cristã. E nós não temos essa comunhão. Então, a nossa comunhão começa com o Pai e com o Filho. Ele repete aqui no versículo 5, que Deus é luz, e ele diz no versículo 6, se nós dissermos, dizer para quem? Dizer para os outros. Aqui a intenção de João é o seguinte, se nós dissermos, ele está dizendo aqui que há uma maneira de nós estarmos expressando
uma mentira. É possível nós estarmos expressando uma mentira, dizendo que nós temos comunhão com Deus. Então, andar nas trevas, aqui no versículo 6, significa mentir a respeito de uma vida em pecado. Às vezes a pessoa está em pecado e ela veste uma capa de santidade, veste uma capa de mentira, ela encobre a verdade e não expressa a verdade e diz que tem comunhão com Deus e com os irmãos. E João diz: não, você mente quando você faz isso. E andar nas trevas é não admitir o que a luz de Deus mostrou. Como você tem comunhão na luz, com Deus em primeiro lugar, é impossível você ter comunhão com Deus, que é luz e que mostra o seu pecado, e ainda assim você querer enganar o seu irmão. Você não vai conseguir, você vai tentar. Todos nós, às vezes a gente tenta, não é? Quando nós estamos em pecado, nas trevas, a gente quer enganar todo mundo e acha que está enganando, acha que está fazendo bonito, vindo à igreja, fazendo algumas outras movimentos dentro da igreja, não é? Não estou dizendo que é errado vir à igreja, mas é errado você vir com a intenção errada de encobrir pecados. Você tem que vir à igreja, mas para aqui, junto com o povo de Deus, se arrepender, chorar pelos seus pecados, pedir perdão para Deus e restaurar a comunhão com Deus e com seus irmãos. Então, aqui o andar na luz é não admitir isso, o que Deus já te mostrou. Então agora, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que são pecados, o que a gente pode classificar como pecados. Ou melhor, a gente pode ter duas categorias aqui. São os pecados externos, que todo mundo vê. Esses daqui a gente já tem um pouquinho mais de consciência, que assim, a gente não tenta enganar muito os outros, porque o pessoal, todo mundo vê. São os pecados externos, né? Não dá para a gente esconder. Por exemplo, quais são os pecados externos? O alcoolismo, as pessoas veem, e isso é pecado. Então não dá para a gente esconder. Adultério, uma hora aparece, e aí não dá para esconder. A sonegação, por exemplo, deixar de pagar os impostos que são devidos ao governo, não é? Isso uma hora aparece, e é externo. A agressividade, quando a pessoa é muito agressiva, seja em palavras ou seja em atitudes, essa agressividade é expressada e todo mundo vê. Então esses são pecados que as pessoas às vezes não escondem muito, ou tentam esconder, mas não dá muito para esconder. Mas existe uma categoria de pecados que é mais perigosa. Essa categoria de pecados internos, essa é a que a gente mais precisa combater, porque parece que a gente também consegue escondê-los dos nossos irmãos e de Deus. E falando aqui dos irmãos, né? Por exemplo, a ira contida. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Então a ira, até certo ponto, até certo limite, ela faz parte da vida do crente. Até Deus se ira, embora a ira de Deus seja santa, justa e perfeita. Nós não temos esse tipo de ira. Por isso, então, a Bíblia diz que nós podemos até chegar ao ponto de irar, mas nós não podemos deixar que aquela ira tome o nosso coração e invada todo o nosso ser e nos leve ao pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Depois ele diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Não é? Então não deixe que a ira tome volume no seu coração. É pecado, mas é possível tratar só entre você e Deus. Eu vou na próxima aula nós vamos trabalhar Tiago e Mateus 18, para a gente aprender uma regrinha bastante importante para nós: como confessar pecados, de que forma confessar pecados e para quem confessar pecados. A gente precisa aprender, porque às vezes a gente não sabe direito o que é confessar pecados, né? A gente maqueia a hora de expressar. Ah, eu quero pedir perdão porque você me agrediu. Então você está confessando o pecado do outro, né? Não é assim. Nós vamos aprender isso na próxima aula. Mas, então a ira contida, o ressentimento é pecado. Armazenar ressentimento não é bom, né? Você está se matando, achando que está matando o outro, porque você quer vingança contra o outro. Então ressentimento é pecado.
Desejos impuros do coração. Às vezes você acha que Deus não está vendo, ou o outro não está vendo, porque você às vezes olha imagens pornográficas e coisas semelhantes e cria desejos impuros no seu coração. E existem muitos outros tipos de desejos impuros que não só está ligado à sexualidade ou ao pecado da pornografia. Mas, por exemplo, desejar o mal do outro é um desejo impuro, né? Então a gente tem que se livrar dele. A idolatria da reputação. Às vezes a gente acha que nós somos impecáveis e não merecemos disciplina alguma, que não podemos passar por nenhuma crise relacional, e por isso nós idolatramos a nós mesmos, idolatramos o eu, a nossa própria reputação. Isso é pecado. É colocar Deus em segundo plano e o meu eu acima de Deus. O eu no pedestal de ídolo, de Deus. E isso também é pecado. Então vejam, esses pecados internos também precisam ser tratados. Isso também traz trevas para nós. E se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas armazenamos todos esses tipos de pecado aqui, especialmente esses aqui, né? Nós estamos mentindo. Nós não temos comunhão com Deus. Então andar nas trevas é mentir para os outros, tentando demonstrar que está tudo bem entre você e Deus, mesmo imerso em pecados. É exibir uma falsa piedade. Exibir uma falsa piedade. Vestir uma capa de santarrão ou de santarrona e demonstrar aquilo, achar que está demonstrando aquilo. Isso é mentir. Isso atrapalha a comunhão, isso não dá intimidade, não traz intimidade para nós. E como então resolver esse problema? Qual é o antídoto? João diz aqui no versículo 7, que há um antídoto, há um remédio. Ele diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o antídoto aqui é andar na luz. O que é andar na luz? Irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Andar na luz não significa só confessar pecados. Significa também confessar pecados. Mas andar na luz é muito mais do que isso. Andar na luz é ser sincero, transparente, é ser você mesmo, é ser aquilo que Deus fez em você, é expressar a sua própria natureza, é expressar aquilo que você é abrir, se despir diante dos irmãos, é poder ter a liberdade de ser quem você é, viver a sua vida e não a vida do outro. Isso é andar na luz, isso expressa a realidade, é ser honesto a respeito de sua vida, ainda que isso a princípio pareça vergonhoso. Irmãos, a comunhão que nós temos uns com os outros começa quando nós granjeamos a confiança do outro através de sermos sinceros. A sinceridade precisa fazer parte da vida do crente, e não sermos ilhas misteriosas que encobrem para privar alguma reputação, para evitar algum tipo de vergonha. E isso não faz bem nem para você e muito menos para a sua comunhão com os outros. Não há comunhão sem andar na luz, então. Primeiro ponto. Mas andar na luz também é admitir pecados, sim, pecados cometidos, confessá-los e pedir perdão. Está aqui o esquema. É admitir em primeiro lugar. Quando a luz vem, a luz de Deus vem e mostra o pecado, admita. Sim, Senhor, eu pequei, como Davi fez no Salmo 51. Eu pequei, Senhor. E ele confessa o pecado e pede perdão, e depois ele é restaurado. Então, admitir os pecados, confessá-los e pedir perdão o mais rápido possível. E seja somente para Deus, aqui nós vamos explicar na próxima aula como é que nós vamos confessar, não é? Somente diante de Deus ou diante de outra pessoa, conforme a situação, não é? Que você possa ter ofendido, seja vítima desse pecado. Talvez você agrediu alguém, falou palavras agressivas e feriu alguém, ou algum outro tipo de coisa, você mentiu, você enganou de alguma forma, e precisa ser consertado também com as pessoas que foram vítimas desse pecado, não é? Então, andar na luz também é isso. E andar na luz também é identificar o pecado que a luz mostrou, abandoná-lo, esforçando-se para não mais cair no mesmo erro. Existe a necessidade de abandono do pecado.
é necessário voltar à comunhão. Quando às vezes a gente se vitimiza, né? Agora está muito em moda essa palavra vitimizar. Quando eu sou disciplinado por alguém, tal, ou eu sou obrigado, por causa do pecado revelado, eu sou obrigado a pedir perdão, vou lá, peço perdão, tudo, e eu fico meio afastadinho, né? Querendo assim que todo mundo venha passar a mãozinha na gente, né? Querer botar talquinho, né? Isso não faz parte da comunhão. Uma vez confessado o pecado, tome posse do perdão e volte à comunhão. Volte a caminhar com o povo de Deus. Não há espaço para vitimização dentro do corpo de Cristo. Nós não somos vítimas. Sempre quando pecamos, somos réus. E uma vez réu, você não tem essa de ficar aí afastadinho, né? E dodói no seu canto. Volte para o convívio. E você vai continuar crescendo e isso vai fazer bem para você e para a sua comunhão com os outros. Então, voltar a ter comunhão, relacionamento normal com os demais irmãos, inclusive com os que você ofendeu. A restauração precisa ser plena, mesmo contra aquele que você ofendeu. Não é? Precisa voltar à comunhão. Segundo, engano do pecado, tentando enganar-se a si mesmo. Versículos 8 e 9... João mostra que existe uma segunda etapa. Eu acredito aqui numa progressão a respeito do pecado. Eu acredito nessa questão. Primeiramente, você tenta enganar os de fora. Depois, você começa a inconscientemente enganar-se a si mesmo. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o pecado é tão sagaz que pode iludir a própria consciência. As pessoas começam a viver em pecado e acham que está tudo bem. Isso chama-se insensibilidade ao pecado. Segunda etapa, então. Primeiro você consegue enganar os de fora, ainda que você tenha uma certa consciência. Aqui, por exemplo, o pecado, aqui. O pecado começa lhe afirmando, dizendo no seu coração que é possível enganar os outros, ainda que você tenha consciência do erro. Você não está se enganando a si mesmo ainda, é aquela primeira fase, né? Você está enganando os outros, ainda que você tenha, aqui você está armazenando dentro do seu coração, abafando essa verdade, e não querendo admiti-la, né? Mas abafando ali, mas você sabe que cometeu o pecado. Então você ainda não está enganando a si mesmo, você está enganando só os outros. Você pensa que está enganando os outros. Nessa segunda etapa, agora, depois disso, se você não tratar, o pecado vai cauterizando a sua mente, roubando a sensibilidade, e então as trevas começam a se interiorizar, e você começa a acreditar na mentira. E por isso, João diz que a verdade não está em nós. Você começa a viver a mentira achando que é verdade. Você começa a achar que está tudo certo. Perdeu aquela sensibilidade ao pecado. A luz vermelha do painel que acusa quando o aparelho está quebrado ou está prestes a quebrar, já não está mais acendendo. A cebolinha, né? É a cebolinha que... Antigamente era cebolinha, não sei se hoje mais existe essa peça dentro do carro, né? Quando ela queimava, ela não acusava mais do painel e você podia até fundir o motor, porque ela não acusa mais algum problema de superaquecimento, falta de óleo, e aí vai. Então essa luzinha não acende mais, tornou-se insensível. É possível, essa frase de Hernandes Dias Lopes é interessante, ele diz que é possível viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro, tendo certeza de que tudo vai bem na relação com Deus e com os outros. Esse é o problema do pecado, ele começa a ganhar campo dentro de nós. Ele cauteriza, ele deixa insensível ao pecado, e aí você começa a viver achando que está tudo bem. Uma grande mentira. Salomão, ele relata isso na primeira parte lá em Provérbios 28, 13, a primeira parte, ele diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Primeira parte desse versículo, nós gostamos desse versículo, né? Mais da segunda parte. Mas essa primeira parte, ela pode ser, nós podemos cair nisso.
É encobrir. Encobrir pecados ali não fala somente de estar maquiando para que os outros não vejam o pecado. Mas ele mostra primeiramente que em segundo lugar, que eu também encobri de mim mesmo. Encobri o pecado, abafei aquilo que a luz de Deus estava me mostrando e eu deixo de admitir aquele pecado. É encobrir pecado. E diz ali que não vai prosperar. Prosperar não é ganhar dinheiro, é continuar em comunhão com Deus e com seus irmãos. Prosperar é ter uma vida alegre de comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Isso já admitindo na vida da igreja, não é? É ter a alegria da plena comunhão com Deus e com os irmãos. Qual é o antídoto nesse caso? Versículo 9, ele diz que se confessarmos, olha novamente a parte de confessar. Por que João é repetitivo? Porque só tem um antídoto. Para o pecado, esse aqui é o antídoto, né? Então, qual é o antídoto aqui? Versículo 9, confessar os pecados. A confissão de pecados, então novamente aqui, sem reconhecimento de pecados, sem confissão e abandono desses pecados, não há cura, não há libertação do pecado, não há purificação do pecado. Sem confessar, o tempo não apaga pecados. Sem confessar da maneira correta, irmãos, isso é básico para a vida da igreja. Por que nós emperramos nisso? Porque é no básico que nós escorregamos, ou porque nós queremos manter a nossa reputação. Mas nós não sabemos que isso só está trazendo cada vez mais sujeira para a nossa reputação. E nós perdemos a comunhão. Jesus Cristo não somente perdoa pecados. Presta atenção que no versículo 9 há um ensinamento muito, muito importante de João. Ele diz que primeiro, Jesus Cristo perdoa pecados, certo? Ele diz aqui no versículo 9. Ele, ou seja, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quando nós confessamos, Ele nos perdoa pecados. Ou seja, limpa o pecador arrependido da ofensa que ele cometeu. Então ele perdoa pecados. Mas João também diz que Jesus Cristo faz mais do que isso. Jesus Cristo também purifica a consciência. Quando ele diz aqui, na segunda parte, nos purificar de toda injustiça, presta atenção. Injustiça aqui significa iniquidade. Significa aquilo que está dentro de nós. Então ele purifica a consciência do pecador que admite o seu erro, que confessa o seu pecado. Jesus Cristo remove a crosta, essa crosta de injustiça. Essa crosta é que nem uma casca dura que torna o pecador insensível ao pecado. Jesus Cristo limpa, Ele tira essa casca grossa, dura, que deixa a pessoa insensível, cauterizada. É isso que significa aqui o termo purificar de toda injustiça, que significa iniquidade. É o mesmo termo no grego, é iniquidade, purifica da iniquidade do coração e da mente do pecador contrito. E lhe confere novamente sensibilidade ao pecado. Graças a Deus, quando Jesus Cristo faz isso, Ele nos restaura a sensibilidade ao pecado. Ele tira essa casca. O termo injustiça aqui é o mesmo termo de perversão, que em grego é adikia, que você encontra lá em Romanos 1,18. O que diz lá em Romanos 1,18, irmãos? Nós estudamos Romanos há um tempo atrás. Você se lembra? O que acontece na depravação total do homem? Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Paulo diz, Romanos 1,18, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Aqui é o termo injustiça, adikia. A ira de Deus se manifesta contra toda essa injustiça. Aqui está impiedade e também perversão, é o mesmo termo, dos homens que detêm a verdade, ou seja, eles empurram a luz,
Eles querem sair da luz, por isso que eles amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz porque suas obras são más. João diz isso lá no seu evangelho. E ele então não vem para a luz, e ele abafa, os homens abafam a verdade pela, de novo, adiquia, injustiça. Então, eles usam a injustiça, o homem ímpio, ele usa a injustiça para abafar a verdade que Deus traz sobre ele. Deus mostra, Deus está através do Espírito Santo mostrando, você pecou. Ele nos deu o Espírito para revelar para nós, para mostrar para nós o pecado, a justiça e o juízo. E quando você mantém isso, você está abafando a verdade, né? Como diz lá em Romanos 1,18. Mas a confissão de pecados nos limpa, nos purifica e nos remove a casca que cauterizava a nossa insensibilidade. E isso é muito bom. É salvação para nós. Nós deveríamos andar com arrependimento no bolso a vida inteira, o tempo todo, 24 horas por dia, para tomar esse remédio, esse antídoto da confissão, do arrependimento, de estar confessando pecados urgentemente, não deixar para depois, porque isso ganha força. E vai nos enganar e dizer para nós, não, está tudo bem, deixa do jeito que está, não vou mexer não. Amanhã ou depois você não tem mais sensibilidade. Esse é o grande problema. Mas existe um problema ainda maior. Versículo 10 diz que, se dissermos que não temos comunhão, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. O problema maior é quando você tenta enganar a Deus, ou dizer que Deus é mentiroso. Esse é um estágio muito avançado do câncer do pecado. Muito avançado. Quando o próprio Deus já torna-se mentiroso para você, foi aquilo que aconteceu no Éden, não é? A serpente disse para Eva algumas coisas e mostrou para Eva que Deus não falou a verdade plena. Certamente vocês não vão morrer. E se vocês ainda comerem o fruto, além de não morrer, ou seja, Deus mentiu, vocês ainda vão ser como Deus. E Deus mentiu. Então esse é um caso gravíssimo. O pecado nos torna mentirosos e tenta transformar Deus em mentiroso também. Esse é um problema avançado do pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, não sentimos mais nada e agora estamos achando que tudo aquilo que Deus me falou ao longo de toda a minha vida como crente é mentira. Aqui está o pecado do orgulho, que coloca a sabedoria do homem acima da sabedoria de Deus. Tipo assim, eu é que sei da minha vida. Deus fala que esse jeito que eu estou vivendo é pecado. Mas eu sei que não é pecado, isso faz bem para mim, e eu não vou classificar isso como pecado e vou ficar do jeito que eu estou. E se mantém nessa situação, ou seja, ele está se colocando acima da verdade de Deus. A sua verdade é maior que a verdade de Deus. Então ele, além de cauterizado agora, ele coloca Deus numa posição de mentiroso. E quando João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, tornamos a cruz desnecessária. A cruz está lá não somente para nós, no primeiro momento em que nós cremos em Jesus Cristo, a pregação do Evangelho está disponível para que o Evangelho me transforma e eu me converto a Cristo, mas também a cruz está disponível sempre que eu pecar. O sangue de Jesus está disponível sempre para me purificar de todo pecado, durante a vida cristã, não só naquele primeiro momento da conversão e da regeneração, mas ao longo de toda a vida cristã. Eu ignoro a cruz de Cristo, eu torno a cruz de Cristo desnecessária, eu estou fazendo Deus mentiroso, e eu digo que não tenho cometido pecado. E se eu não tenho cometido pecado, para que a cruz? Para que a cruz? Então nós escarnecemos de Cristo e da sua obra. Esta então é uma situação bem mais grave, irmãos, como eu já disse para os irmãos, é uma situação bastante grave, coloca a pessoa no limite entre a fé e a incredulidade. Aqui, irmãos, nós estamos mostrando um pouco do embrião da apostasia.
O embrião da apostasia é dizer que Deus é mentiroso e que eu estou abandonando essa fé para partir para a incredulidade, para voltar para a incredulidade. Nós não estamos dizendo aqui que você perde a fé ou você cai da graça, não é isso. É que talvez você nunca foi crente. Aqui é a expressão de que você nunca teve uma real experiência com Cristo. E quando João diz não termos a palavra de Deus em nós, aí no versículo, ainda no finzinho do versículo 10, João está dizendo uma coisa também bastante grave. Significa que não termos a palavra de Deus em nós seria dizer que nunca tivemos uma real experiência nem comunhão com Deus pela obra do Evangelho de Cristo. A palavra não está em você. O Evangelho não entrou para dentro de você. Ele não fez a obra em você. Então você não admite pecados e você então ignora a Deus e diz que Ele é mentiroso. É muito séria essa situação. E com quem João está falando? Ele está falando com esses daqui, ó. Capítulo 2, versículo 19. O que é que diz aí? Capítulo 2, 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele está falando para a gente que está na igreja, que diz que tem comunhão com Deus, que diz que tem comunhão com os irmãos, que andam nas trevas, que tenta enganar os outros, que está enganando a si mesmo, e aqui é um estágio maior, e ele é realmente o que leva a ponto final da linha, dizer que Deus é mentiroso. Esse é o ponto. Essas pessoas nunca tiveram um real contato com a palavra que vivifica, com o Evangelho que transforma a vida. Qual é o antídoto? Capítulo 2, 1 e 2. João diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, essas coisas mostrando tudo isso que ele já falou, do versículo 6, 5 até o versículo 10. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o pecado não deve fazer parte da vida da igreja. A gente precisa parar com aquela tolice de dizer assim: mas todo mundo é crente, né? A gente peca mesmo. Tudo bem, é possível pecar, mas eu preciso manter a minha mente na santidade. Eu não posso dizer isso: eu sei que eu tenho duas naturezas, então eu peco mesmo, eu abro a porta para o pecado. Não! O crente não é chamado para pecar. O crente é chamado para ser santo, como o Pai dele é santo. O crente não está aqui para fazer esse joguinho, né? Tipo assim, eu sei que tem duas naturezas, eu nunca vou ser perfeito, por isso eu peco. Embora isso seja uma verdade, nunca seremos perfeitos a não ser na volta do Senhor, não significa que eu vou afrouxar a minha vida e viver de qualquer jeito. Então João diz, primeiro ponto, nós estamos como crentes tendo comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, e entre nós, na vida da igreja, para que não pequeis, não vivendo em pecado. Mas isso é uma exceção, a regra é: não pequem. Essa é a regra. Não pequem. Mas, por uma exceção, se houver pecado, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o antídoto aqui é a propiciação de Jesus, o nosso advogado. Então, diante dessa situação final que nós vimos aqui, que a pessoa chega a fazer Deus mentiroso, diante dessa situação, nós achamos que não tem mais jeito. Quando a pessoa chega nesse ponto, às vezes nós achamos que não tem mais jeito, humanamente falando, que não vemos possibilidade de cura. Mas, e graças a Deus, o nosso Redentor, amoroso, fiel e justo, Ele é fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado. Eu não vou entrar aqui na questão do pecado
imperdoável, tá? Mas Ele é poderoso e justo, redentor e fiel para perdoar todo e qualquer pecado. Seu sangue é suficiente para purificar de todo pecado, e Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Se você junta tudo isso, você vai ver a essência do Evangelho. A incredulidade só pode ser combatida com o Evangelho. Não há outro antídoto senão a pregação da palavra para aqueles que estão na incredulidade e que se afastaram do corpo de Cristo. É apresentar Cristo de novo para ele. Mostrar que só há possibilidade de ele ser restaurado se ele crer em Jesus Cristo, assumir a verdade de que Deus é luz, que ele é pecador e que ele precisa do sangue purificador de Cristo para voltar a ter comunhão com Deus. E este é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder do Evangelho que faz muito mais do que nós podemos imaginar. Humanamente a gente acha que não tem jeito, mas para Deus tem, por causa do poder do Evangelho. O Evangelho então é a luz que ilumina o homem sobre a verdade. Ele é a luz que ilumina o homem sobre a verdade. Ele traz a realidade. O Evangelho novamente pregado, ele traz a verdade sobre o homem, pecador, sobre Deus e sobre o mundo. Só as boas novas sobre Cristo transportam do império das trevas, das pessoas que estão vivendo nas trevas, para o reino da luz. E essa luz é Cristo, que é a luz do mundo. É o reino de Cristo. Só o Evangelho pode fazer isso, só as boas novas podem transportar, trazer de volta aqueles que estavam nas trevas para a luz. Só o Evangelho pode fazer isso. Então, para a gente encerrar, quais as conclusões que a gente tira e algumas aplicações? O que é comunhão? Vamos deixar fresquinho na nossa mente. O que é comunhão? Olha só, comunhão é ser um com os outros, identificar-se com os outros, relacionar-se com os outros, não viver isolado, ser transparente, sincero, ser você mesmo diante dos outros, não vender imagem, não usar máscaras. Não estou falando dessa máscara aí, não é? Da Covid. É ser você mesmo, não precisa viver a vida do outro, porque você acha que se você for você mesmo, você não vai granjear amizades e você não vai ter relacionamentos. Não, é melhor ser sincero, porque você vai ter uma verdadeira amizade com as pessoas. Não venda imagens. Sabe qual é o que significa o termo vender imagem, né? É ser o que você não é. Ser igual aos outros, comunhão é ser igual aos outros, da mesma essência, entender que você é pecador, que você não está acima de ninguém e nem abaixo também, que você não é inferior ao seu irmão, à sua irmã, mas também não é superior a ponto de que ele te deva alguma coisa e você não deva nada a ele. É da mesma essência, nós somos iguais diante de Deus. Nós temos os mesmos alvos como cristãos. Eu não estou falando de alvos profissionais, por exemplo, né? Não tem nada a ver com isso. Alvos familiares. Eu quero ter 50 filhos. O outro não quer ter nenhum filho. É problema de cada um, não é? Isso aí cada um vai resolver diante de Deus. Não é esse o problema dos alvos. O alvo aqui é glorificar a Deus. Nós temos um alvo. Eu quero glorificar a Deus. Como eu faço para glorificar a Deus? E isso todos nós pensamos a mesma coisa. Somos concordes nisso, viver para a glória de Deus. Terceiro lugar, comunhão é ser dos outros. Sabe o que é ser dos outros? É pertencer, é ter uma confiança, exercitar a confiança mútua, não somente conhecer o outro, mas se fazer conhecido do outro, expressar o coração, abrir o coração, é uma entrega mútua. Eu tanto acolho como eu também me dou aos outros. Segundo lugar, é impossível ter comunhão nas trevas. A verdade, que é a luz aqui que João fala, aproxima as pessoas e gera intimidade e pertencimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, um testemunho pessoal. Quando eu aprendi, há muitos anos atrás, num encontro de casais, que eu precisava fazer com que a Val me conhecesse como eu me conheço totalmente, abrir-me totalmente para ela, e quando eu dei o passo
depois de muitos dias, eu tive coragem, criei coragem para abrir meu coração para ela e para mostrar quem eu sou de fato, parecia que meu casamento ia acabar. Parecia que meu relacionamento não tinha mais jeito. Só que houve uma ressurreição do meu casamento. Quando ela me conheceu, como eu de fato sou, e eu a conheci, como de fato ela é, apesar da dor dos primeiros dias, houve uma restauração que nunca mais nós nunca imaginamos ser tão amigos como nós somos hoje. Íntimos, sinceros, pertencentes um ao outro. Em terceiro e último lugar, os únicos antídotos contra o pecado que quebra a comunhão na igreja são arrependimento, que engloba então a admissão de pecados, a confissão e o abandono do pecado. Isso precisa ser praticado. E a lavagem purificadora constante com a palavra de Deus, é manter-se dentro do corpo de Cristo, recebendo a palavra de Deus, para ser lavado constantemente pela palavra. Por último, irmãos, eu quero que você leia essa frase comigo. Acho que você já viu isso em algum lugar, não é? Bom, você consegue ler comigo? Lá de cima. A verdadeira comunhão pertence exclusivamente aos filhos de Deus, que vivem em comunhão maior com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira comunhão só é possível se andarmos na luz, confessarmos pecados, preservarmos a palavra de Deus em nós e confiarmos em Jesus Cristo como nosso advogado. Amém? Ó Deus, obrigado por esse momento de expormos a Tua palavra. Obrigado por esse momento de ensino tão importante para que mantenhamos comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Que essas verdades firam os nossos corações, mas nos levem a uma verdadeira e legítima comunhão. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém.